O apocalipse dos desenvolvedores. Pois é, esse é o headline de uma publicação que eu tive o imenso desprazer de ler hoje pela manhã no meu LinkedIn. Cara, tem tanta falácia nessa publicação que eu me senti no dever de vir aqui conscientizar a minha audiência pequena, né? Pra não cair nesse papo. Não é segredo pra ninguém que o mercado de dev, de tecnologia, tá passando por um momento meio pessimista, um pouco sem necessidade, eu vou até debater isso depois, mas um pouco sem necessidade, mas esse momento pessimista se dá muito por causa das demissões em massa que estão sendo anunciadas, do crescimento da IA, eu não aguento mais esse assunto, tá? Eu fui obrigado a fazer esse vídeo por causa desse assunto. E aí, cara, é só você entrar no LinkedIn hoje em dia que tu vai ver um monte de gente falando isso aí que eu tô dizendo, né, no feed. Mas você tá fazendo um vídeo só pra falar sobre uma publicação do LinkedIn? Sim, é uma publicação cheia de hipérboles e falácias feita por um LinkedIn Top Voice. Se você não sabe o que é um LinkedIn Top Voice, é como se fosse um usuário que tem um alcance maior dentro da plataforma. Mais pessoas veem o que esse usuário publica, né? É como se fosse um influenciador do Instagram, só que no LinkedIn. E foi justamente por esse motivo que eu tive que vir aqui debater um pouco sobre essa publicação, tá? Então vamos começar. Essa publicação começa com esse headline, né? O apocalipse dos devs. E aí ele começa. Nos últimos 3 anos, ele fala que os profissionais viveram a fartura, salários altos, remuneração em dólar, disputa por profissionais, e isso não acabou. Eu não sei porque ele digitou isso, tá? Isso não acabou, essa fase, e provavelmente essa fase vai continuar por muito tempo, tá? E aí ele já entra na primeira falácia, que é: porém, o momento agora é diferente. Existe uma preocupação em relação à capacidade da inteligência artificial em gerar, corrigir e melhorar os códigos. Os algoritmos agora são capazes de gerar outros algoritmos. Ai, meu Deus, que medo! Cara, é o seguinte, tá? Isso aqui é a maior falácia que eu tenho visto aí nesse início de ano sobre a questão da IA substituir os programadores, tá? Eu vou falar em específico dos programadores, não vou falar de outras profissões. Gente, o que a gente tem hoje de inteligência artificial é o ChatGPT, né? Que é um modelo de linguagem natural. Tá? E o que é que o modelo de linguagem natural visa fazer? Na maioria dos casos, esses modelos visam prever textos. Então, por exemplo, se eu chego no ChatGPT e eu falo assim, ó, chat, me fala mais sobre o jogo Super Mario, o ChatGPT vai começar a falar assim: o jogo Super Mario foi desenvolvido por... E essa palavra que vem depois do por... ele vai tentar, né, achar através de probabilidade qual é a palavra que mais se encaixa ali depois do por. Ah, foi a Microsoft? Ah, foi a Sony? Ah, não, foi a Nintendo. Por que foi a Nintendo? Porque a palavra Nintendo aparece 1 milhão de vezes aqui nos meus dados junto da palavra Super Mario, né? Então no modelo dele, no modelo matemático dele, ele vê que a palavra Nintendo tem uma probabilidade maior de aparecer ali. Óbvio que eu estou simplificando ao máximo aqui o que o ChatGPT faz. Tem muito mais camadas por trás. Mas é basicamente isso. Essas IAs que estão todo mundo com medo aí são meros geradores de texto. E isso jamais vai substituir um programador, tá? Com a tecnologia que a gente tem hoje, no caso. Nesses últimos 4 meses do ano, eu tenho testado muito o ChatGPT e eu posso te falar com muita convicção que se o ChatGPT fosse um funcionário, ele estaria demitido na primeira semana. Porque muito pela natureza dele ser um mero gerador de texto, ele não consegue fazer muitas coisas funcionais. Ele erra demais. É sério, é quase impossível você gerar qualquer coisa no ChatGPT, falando mais em específico de programação, sem ter uma revisão humana por trás, sem ter um especialista por trás. Então, o que é que adianta o ChatGPT gerar um CRUD completo, sei lá, em Java, com Spring Boot, se você ainda precisa de um programador que sabe Java e Spring Boot para ver se aquele código funciona, para corrigir os erros daquele código e bota erro nisso, porque caramba, os códigos que o ChatGPT gera tem erro demais. Então acaba que, cara, o ChatGPT, ele consegue gerar código? Consegue. A questão é, eu consigo utilizar esse código diretamente no meu produto, no meu trabalho, no código que eu estou fazendo? Na maioria das vezes, não, sem antes você passar por uma revisão.
sem antes você ter que arrumar os erros que o ChatGPT causa. Mesmo a próxima versão do ChatGPT, o ChatGPT 4 que está para sair aí, de beta, ainda não vai ser capaz nem de perto de substituir, de fato, ocupar uma vaga de um programador. Nossa, mas por quê? Por causa da natureza dele. Ele é um previsor de texto. Ele não é um resolvedor de problema. Uma IA só vai substituir um programador quando a IA fizer o mesmo papel de um programador, que é resolver problemas. A IA não é capaz de resolver problemas. Ela é boa em prever texto. Ela é excelente em prever texto, mas não em resolver problemas. Tenha isso em mente e saia dessa falácia de que a IA vai roubar o emprego dos programadores. Isso não existe, cara. Com a tecnologia atual que a gente tem, não existe. Se surgir outros modelos de IA com foco em substituir os programadores, aí sim você deve se preocupar. Mas você não deve se preocupar nem um pouco com o ChatGPT. O Akita, você deve conhecer o Akita, né? Ele fala isso em um dos vídeos dele. Ele fala que ele tentou gerar um roteiro de vídeo com o ChatGPT e, cara, a IA gerava tanto erro, tanta coisa inconsistente, que o Akita tinha que ir lá e revisar texto por texto. Era muito mais fácil ele criar o roteiro na mão mesmo. Então esquece esse papo furado, essa falácia de que o ChatGPT vai roubar vaga de alguém. Pelo amor de Deus, né? E aí, continuando aqui o texto, o cara já pula para essa barbaridade aqui, essa fake news, que é assim: a Índia, país que se tornou sinônimo de terceirização de devs, na última década, está se preparando para um colapso, né? Se a gente lê a lógica do texto, é um colapso justamente por causa da IA que vai roubar as vagas dos desenvolvedores. Cara, que lógica é essa? O cara tá falando que vai existir 5 milhões de desenvolvedores indianos sem empregos por causa do ChatGPT, da IA que a gente tem hoje em dia, tá? E sem fonte nenhuma. Cara, o cara é o IBGE humano. IBGE, né? Na Índia não é nem IBGE. Caramba, cara. O cara fez um censo demográfico automaticamente na Índia pra saber quantas vagas de emprego vão ser perdidas por causa do ChatGPT. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Aí imagina uma pessoa que... um desenvolvedor iniciante que tá no LinkedIn e lê uma barbaridade dessa, e ele vê que o cara ali é um top voice, e ele vai ver, meu Deus, é verdade, uma fake news dessa, cara. Não tem fonte nenhuma pra isso, cara. E não tem nem lógica. Como eu tô falando aqui, não tem lógica. Esse medo dos desenvolvedores perderem emprego pra ChatGPT, pelo amor de Deus. E aí ele digita mais um parágrafo aqui sem relevância nenhum, falando sobre geração de código. E aqui, cara, ele fala uma coisa que eu achei certa e que na verdade é positivo. Isso não é negativo, tá? Olha só o que é que ele digita aqui nesse texto. A expectativa de que haja um achatamento na escala Júnior Pleno Sênior, já que a IA potencializará uma parte desses devs. A IA, galera, o ChatGPT do jeito que ele tá aqui para acelerar o seu trabalho, está para te ajudar no seu trabalho, não para roubar o seu trabalho. E eu digo uma coisa, as pessoas que começarem a utilizar o ChatGPT bem, de forma eficiente, vão ser mais produtivas. E as pessoas que não souberem utilizar vão ser menos produtivas e vão acabar ficando para trás no mercado de trabalho. Ou seja, você não deveria se preocupar se a IA vai tirar a tua vaga de emprego. Ou você deveria se preocupar com seus concorrentes humanos em vagas de emprego que sabem utilizar muito bem essas ferramentas de modelo de linguagem para ter mais produtividade. Então você não deve ter medo, você tem que usar o ChatGPT ao seu favor para aumentar a sua eficiência, para aumentar a sua produtividade. Ele é teu amigo, não teu inimigo, cara. Eu só tenho um aviso aqui, ok? É que o ChatGPT ele erra muito. Ele é muito bom em responder coisas básicas, coisas gerais, ele é excelente. Mas coisas mais técnicas, ele é horroroso. Vou dar um exemplo. Eu faço um curso de bacharelado em matemática, tá? Matemática pura e aplicada na faculdade. E aí, cara, existem algumas matérias que eu peço, né, para ele explicar, para ver como é que ele vai se sair. Matérias, assim, teóricas, que nem envolve cálculo, porque todo mundo sabe que o ChatGPT é muito ruim em fazer cálculos. E mesmo nas matérias teóricas, ele erra tudo, cara. Se eu fosse fazer um prédio usando o ChatGPT, o prédio desabava, cara, antes mesmo de subir. Então a mensagem desse vídeo era isso, tá? Não caia nessas falácias. Não é porque o cara tem
destaque numa rede social, que ele tá falando a verdade. Esse cara aqui tá só aplicando pessimismo e ainda por cima passando uma notícia falsa. E eu não quero que você seja mais um que caia nessas falácias que você acha por aí sobre a questão da IA. Eu espero que eu tenha respondido de uma vez por todas as suas dúvidas a respeito da IA e o mercado de trabalho. E o próximo vídeo que eu vou falar aqui é sobre os layoffs, sobre as demissões em massa. Legal? Então é isso, eu te vejo numa próxima oportunidade.